para abrir um pedido tem que tocar uma música boa, né? Então, vamos ouvir aqui o Emílio Fogaça com a sua gaita e a sua música Gaudéria. Não só Gaudéria, mas nesse momento Gaudéria, né, Emílio? Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes, demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo, ensino o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos. Se a força falta no braço, na coragem me sustento. Se lembro os tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim nomás. Se lembro os tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim nomás. Nas manhãs de primavera, quando vou para rodeio, sou menino de alma leve, voando sobre o peleiro. Cavalo do meu potreiro, mete a cabeça no freio, encilho no parapeito, mas não ato nem maneio. Se desencilho o pelego, cai no banco onde me sento. Água quente e erva buena, para matear em silêncio. Se lembro os tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim nomás. Se lembro os tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim nomás. Neste fogo onde me aquento, remoo as coisas que penso, repasso o que tenho feito para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o ser, vai me encontrar venta aberta de coração estreleiro, muito carregado dos sonhos que habitam o meu peito e que irão morar comigo no meu novo paradeiro. Se lembro os tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim nomás. Se lembro os tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim nomás. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Muito boa noite. Agradeço ao convite do Paulo de estar aqui essa noite. Saúdo a todos os presentes e passo a palavra. Muito obrigado, Emílio. Então, boa noite a todos. Fiz essa brincadeira de abrir o pedido porque essa semana eu vi uma história que tinha algum representante que fazia rota com um parente que era gaiteiro. Então ele chegava nas fazendas aí e levava o gaiteiro para ver se dava uma empolgada no fazendeiro aí, e o pedido dava uma inchada, uma inflada, né? Então, aí ó, tá sintonizado a turma aqui. Então, essa noite a gente quer dar início à 7ª
entrevista do Encontros com a Memória desse ano de 2024. Esse evento que a gente realiza aqui tem um patrocínio e um apoio do Fundo Social do Sicredi. Nós estamos hoje, então, encerrando a temporada de 2024 e a gente agradece a presença de todos vocês aqui. A gente fica muito alegre com a oportunidade de trazer mais uma história que marcou a época na nossa cidade. E então, queria dar as boas-vindas a todos. Nosso entrevistado de hoje é nascido em Canela, pelas mãos da parteira Conceição. Aliás, a história das parteiras também é tema aqui do Encontros com a Memória. Tem no nosso YouTube ali, é só pesquisar, voltar uns programinhas ali. Quem quiser conhecer a história das parteiras, temos um programa inteirinho sobre elas. Filho de comerciante, foi na infância que se encantou com as histórias que os viajantes contavam ao seu pai, das viagens, das vendas que faziam pelo estado. Trabalhou na celulose e também temos um capítulo no nosso Encontro com a Memória da celulose, então também você pode conferir no nosso canal do YouTube. E quando decidiu ser representante, sua mãe o chamou de louco. Casado com Yolanda Pitten, filha do saudoso Tenente Edi, da Dona Arminda, pai do Luciano e da Fernanda, tem grande histórico na vida comunitária, tendo participado do CTG, Clube Serrano, Igreja Católica, entre outros. Grande contador de histórias, tem como grande hobby jogar canastra com a família e amigos. Recebam Vanderlei Rigoto, carinhosamente conhecido como Leco Rigoto. Bem-vindo. Boa noite, minha gente. É uma alegria muito grande eu poder estar aqui nessa noite. Aceitei o convite do Eduardo, do Paulo, da turma aqui, do Renato, porque realmente nós fizemos parte da história, porque a história, o tempo vai passando e nós também vamos passando, então a gente tem que deixar alguma coisa para os mais jovens e para os que estão vindo. E essa nossa profissão, essa nossa escolha de vendedor, eu quero cumprimentar e agradecer a presença de muitos amigos aqui que foram vendedores na minha época e que continuam até hoje, muitos com laboratório e outros produtos, né, Sebastião, a turma aí, Jerry. Então eu fico muito contente em ter vocês aqui também, para ouvir essa nossa conversa que nós vamos ter agora aí. Muito bem, mas pode sentar, não precisamos ficar em pé, né? Porque a idade já, nessa hora, já deve estar pesando, né? Passou dos 40. Não, já está podendo contar história, não é mais guri, né? Poder contar a história sentado. É isso aí, então tá bom. E queria dizer também que é um prazer, não só como uma personalidade Canela, mas também como meu tio. Saímos da cozinha da Dona Arminda e do seu Edi, onde eu ouvi muitas histórias aqui do tio Leco, né? E hoje estamos aqui para essa conversa aqui no Sidica. Então, queria começar com aquela pergunta clássica, né? Como que essa geração começou nas vendas? Uma geração que teve ali ao longo dos anos 70 ali, um grande número de canelenses. Conta um pouquinho como foi essa história. Na realidade, Dudu, chamar de Dudu é sobrinho, né? Mais fácil chamar de Eduardo. Quando, aqui em Canela, nessa época, no final dos anos 60, da década de 60 e mais início de 70, a gente terminava, normalmente formava em contabilidade, a maioria da turma estudou ali na escola técnica, na época era contabilidade, e o comércio, as indústrias, elas não absorviam essa mão de obra. Tinha algumas fábricas, claro, naturalmente aqui, e muita gente trabalhava, mas trabalhava o quê? Nós comentamos aqui, inclusive, nas outras oportunidades aí, meia dúzia, 10 pessoas num escritório, aqueles caras ficavam, porque
como é que é? Vamos dizer, a boca era boa, né? E não abria muita oportunidade, muita vaga para o pessoal. E então eu tenho que fazer aqui um parêntese, e assim que eu te diria, até nós estava brincando há pouco ali em memória ao Hilário Richter, que foi a pessoa que praticamente nos introduziu, que ele foi o primeiro representante da Ródia na época, era vendedor da Ródia, e a Ródia tinha um sistema que ele era o supervisor, ele era a pessoa que visitava as casas pecuárias, as cooperativas, tudo, e eles dividiram o estado em 4 regiões, eu acho que é isso, Barriga nos ajuda aí, que também é do tempo aí, né? Eram 4 regiões, então tinham 4 supervisores no estado e cada um podia... Normalmente tinha 4, 3, até, não chegava a 5, eu acho, representante cada um. E então nós, a gurizada, começou a surgir as oportunidades. O primeiro que eu me recordo foi o Adair Bueira, que ele convidou, e aí o Adair depois também pegou o irmão dele, e mais ou menos no mesmo período entrou o Barriga e eu. Mais ou menos em 70, 71 aí, né, Barriga? Foi mais ou menos nesse período que a gente entrou daí para a Ródia, né? Esse sonho de ser vendedor. E tu já deu ali uma ênfase, né? Eu sempre sonhei, minha vontade era ser vendedor. Eu não conseguia, eu trabalhava na melhor fábrica da cidade, com o Almiro, trabalhava lá junto, que era a celulose. Mas eu tinha aquela vontade de ser vendedor. Eu ouvia lá, como até o Dudu colocou aí, aqueles vendedores, eu era piazinho, falando com o pai lá na loja, porque a semana passada eu tive lá na cidade tal, em Santa Cruz, fizemos uma galinhada lá na casa do fulano, o outro tinha não sei o quê, e encontramos, encontrei fulano de tal. Tipo, mas isso aqui é bom, né? Tu está aqui hoje, amanhã está em outra cidade, tu está conversando, fazendo amizade, conversando com outras pessoas, né? E isso aí, sempre, desde criança, me chamou a atenção para ser vendedor. Eu queria sair... Para ser vendedor, eu não conseguia me enxergar, ficar um ano inteiro atrás de uma escrivaninha, para tirar um mês de férias, ou 20 e poucos dias, e no próximo ano, um ano de novo ali, né? Depois um ano de novo. Então, parecia que para mim, tinha que ser... Tinha que ter um desafio novo. Eu tinha que sair. E foi quando daí o Hilário, na época, me convidou, se eu queria trabalhar de vendedor. Também eu tenho que falar, o Adair falou para o Hilário, diz, olha, o Leco tem interesse em trabalhar com venda. Encontrei no banco aí, sim, quando eu estava lá na celulose, e o Hilário veio falar comigo, daí eu digo, olha, eu posso, não tem problema nenhum. E é ali que a gente começou, daí, e então o que acontecia? Vocês me pediram mais ou menos uma relação de alguns aí, tem uns quantos, o porquê que nós fomos assim, Dudu, para a área de vendas. Eu ia fazer um parênteses, né? É interessante que uma história vai linkando na outra. Num episódio anterior aí a gente conversou com o João Carlos Vender, né? Uhum. E que era uma frustração dele, né? Ele disse, nós era guri, não tinha muita oportunidade aqui em Canela e tal, e ele optou por ir para outra cidade, né? E eu acho que essa questão dos vendedores tem muita relação com as oportunidades que a cidade apresentava naquela época, né? Hoje a gente está num ciclo inverso, sim, onde a gente está sendo atração para pessoas de outras cidades, né? Mas naquela época nós não tínhamos essa condição. Realmente, o que acontecia era isso, né? O pessoal, quem tinha mais recursos, de famílias com mais recursos, os caras até iam estudar em Porto Alegre, medicina, arquitetura, sim, engenharia, sei lá, e iam estudar fora. E a nossa turma, que de pais assim, sem muito recurso, e optaram também por essa condição, porque a gente via que o pessoal... Era um serviço, era um trabalho que tinha uma remuneração, que ele dava um retorno. Pois é, como é que era a remuneração? Era boa a remuneração Aqui agora a gente tem que acertar o que a gente vai falar, né? Porque nós temos a situação de era vendedor ou era representante comercial, né? Dizem que quando era pouco a comissão era vendedor, quando era grande a comissão era representante. Como é que era a situação? Não era bem isso, mas o pessoal brincava, né?
O cara era lá, no início era o mascate que andava na rua, depois daí virou o vendedor. Aí quando o cara ficava um pouquinho grandão, começava a ganhar um pouco mais, representante comercial, era o nome ficava melhor, esse aí, né? E eu queria, tu falou da Rod, eu acho que é importante esclarecer o que eram os produtos, o que era a linha de produtos que os representantes aqui de Canela, porque eu acho que todos ganharam dinheiro aí, né? Os representantes aqui de Canela vendiam, era da linha veterinária? Como é que era Era o departamento da Ródia, da linha veterinária, produtos veterinários. Sim. E onde é que se vendiam esses produtos? Para o cara ser representante, o que ele tinha que fazer? Chegou mais ou menos naquilo que nós tínhamos conversado ali, né? O Hilário era o chefe, era o supervisor, que ele visitava as casas pecuárias cooperativas, e nós visitávamos só consumidor. Nós só tinha que abrir cancela, nós ia lá nos aviários, nós ia nos tambos de leite, quem conhece aqui do interior, é tambo de leite, né? E assim, a gente visitava o consumidor final. A Ródia vendia os produtos, que eram de uma linha boa, grande, né? Tinha tudo que era antibiótico, carapaticida, concentrado de vitaminas, toda essa linha. E no início, aí, quando nós começamos ali, foi lançado naquele período, mais ou menos, que era o nosso carro-chefe, que era uma novidade na época, era o Bibesol, né? Porque todo mundo usava, sei lá, com óleo queimado para matar bicheiras, essas coisas do gado, né? E cicatrizante, e o Bibesol, não, imagina, chegar ali com um produto aerossol. Aquilo foi a novidade, a gente também... E a gente vendia mais ou menos esse tipo de produto, só no consumidor. E o que era o produto que abria pedido? Olha, tinha de tudo, dependia da região. Por exemplo, eu gostava mais de vender para o pessoal do leite aqui na zona de Taquara, Gravataí, Viamão, nesse interior aqui de Rolante. Porque o que acontecia? Um cara que tinha 20 vacas de leite, quase tudo assim, bem cuidadas, vacas, tudo, ele cuidava mais daquelas vacas do que daqui a pouco um fazendeiro que tinha 200, 300 boi. O fazendeiro, agora mudou, né? Mas na época dava um banho no gado, carapaticida, um vermífugo, e mais ou menos aquilo ficava. E o pessoal do leite, a vaca ali não está muito boa, vamos ver um antibiótico, um remédio para mastite, mamite, né? O Bibesol, esse aí, o terneirinho nascia, já vão. Então ele cuidava mais disso. Então tudo depende da região, Dudu. E para vender, então, era abrir porteira, fazer aproximação. Abrir cancela. Abrir cancela. A gente comentava muito, às vezes, aí, né, quando chegava num sábado aqui, ia ali no Teodoro tomar um limãozinho, carrinho lavado, estava bem, né? Limpinho. Aí os caras, que boca boa que vocês têm. Mas ninguém sabia durante a semana que nós atolava carro e tinha que empurrar e pedir ajuda e tudo, né? Isso era muito bacana aqui, mas durante a semana era bem sacrificado. Isso aí que eu ia perguntar agora. A gente, dentro dos representantes de Canela, aqui tem uma lista extensa, né? Depois eu vou querer nomes, mas queria que tu contasse um pouquinho, lá nos anos 70, como é que era o desafio das estradas. Tu está falando aqui de Taquara, Gravataí, que está mais próximo à capital, mas tem colegas aqui de Canela que foram assumir outras regiões do estado, né? E eu acho que é importante pontuar um pouco como que era o desafio da estrada, de lugares que praticamente nem estrada tinham, né? As principais... O deslocamento, a rota, como é que fazia, as principais, né? Essas BRs aí eram asfaltadas. Mas se eu fazia lá depois, lá Soledade, por exemplo, mas de Soledade para ir para Barros Cassal, para ir para Sobradinha, tudo chão. Eu vinha de Vacaria, eu vinha no fim de semana, procurava vir na quinta-feira de noite ou sexta de manhã até Bom Jesus, que era tudo chão batido. De Bom Jesus a Canela, tudo, terra.
Nós passávamos, para quem conheceu, na ponte ali não, a ponte lá do Rio das Antas, da Chapada, eram 2 pranchões de madeira, um buraco no meio, e mais 2 pranchões no outro lado, não tinha nada, e a gente passava ali, talvez alguns lembram de ter passado nessa época por ali, e não existia outra estrada que tem hoje, que tem aquela ponte da Jaquirana para Bom Jesus. E às vezes eu procurava apurar para, no máximo, 4 horas da tarde, sair, e quase sempre meio inverno, chovendo, né, de Bom Jesus, para chegar um pouco mais cedo em casa. A gente vinha pelo Lajeado Grande, tudo chão. Eu chegava aqui, era 10 horas da noite, 4, 5 horas no máximo de Bom Jesus, chegava 10, 11 horas da noite, eu parava no Lajeado Grande para comer uma coisa. Sim. E assim, nas outras regiões, era mais ou menos isso. As principais eram asfaltadas, mas onde a gente tinha que ir, normalmente, que era para o interior, que cada região tinha a sua peculiaridade. O cara que viajava ali para o lado lá de Lagoa Vermelha, para não sei aonde, era tudo assim. Sim. Como é que é? O Barro Vermelho, né? Esse cara só ri, né? Mas lembra, né? Essa barbada aí, né? Vou pedir para o Emílio, então, esse músico também natural aqui de Canela, filho de família tradicional aqui também da cidade, e nos apresentar mais uma canção aí. Obrigado. Obrigado. Queria aproveitar o Emílio, que está aqui conosco, também conversar um pouquinho contigo, Emílio. Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a tua trajetória musical aí, como que começou e há quantos anos tu está na jornada profissional aí de música. Eu comecei aos 7 anos, a professora Júlce Raimundo Ian, e já tenho 28, portanto são 21 anos já. Depois eu estudei com o Lauri Duarte, o Rodrigo Batista e, por fim, com o Paulo Siqueira, em Caxias do Sul. E há quanto tempo tu... Porque a música é tua profissão, né? Ou pelo menos uma das profissões, né? Há quanto tempo tu é profissional na área? Acredito que uns 8 anos. Uns 8 anos. Muito bem. É sempre um encanto ouvir a música do Emílio, né? Posso fazer um parênteses? Pode. Eu sou obrigado, eu até me emociono cada vez que eu vejo esse menino tocar, porque eu fui muito amigo do teu avô, Peri, das tuas tias ali, da Erilene, parece que são tuas empresárias, nós estávamos mexendo ali com ela, e do teu pai. O teu pai trabalhou comigo, o primeiro serviço dele ficou até
já quando foi para a faculdade, coisa, ele trabalhava comigo, uma pessoa excelente, que deixa saudade em todos nós que conhecemos o Elian. Então, eu queria deixar uma homenagem para ti, Emílio, e lembrar dessas pessoas da tua família que a gente teve essa ligação, tudo, né? Contigo não tem muito, porque a diferença ficou muito grande, né? De idade e tudo, mas com o teu pai, com o teu avô, com a Eliane, a gente tinha assim, uma amizade muito grande, e eu fico sempre muito feliz em te ver cantar. E digo assim, ó, o cara tem que ser bom para encostar em ti, viu? Porque toca esse guri aí. É isso aí. Obrigado. Aí, ó. Mas seguindo a conversa aqui, queria que tu lembrasse de alguns nomes dessa turma de representantes que Canela formou aí pelo Estado. Fez história essa turma, né? Vai ter que ir para a lista, né? Me pegou desprevenido aqui, como um político gosta de dizer, e tira uma lista desse tamanho. Né? Eu até anotei alguns para não fazer injustiça, a gente esquece de algum aí, né? Pode esquecer de algum, e talvez até eu tenha esquecido de algum, e vocês me ajudem aí, o pessoal que é Depois nós da nossa época, aí, os mais antigos, Renato, Barriga, a turma aí. Eu anotei aqui como que era da época de produtos veterinários. Isso. Depois eu vou até falar de alguns outros aqui. Tinha, então, da Ródia, vou começar assim, a Ródia, na época, o Hilário, o Adair, o Áureo, o Vanderlei, mas pode chamar de Barriga também, né? O Barriga. Aí, numa época, entrou o Gécio Castilhos, o Américo da Rosa, o Americano, o João Carlos dos Santos, para nós, muito amigo, João Cavalo, o Luiz Fogaça, faleceu esses dias aí, nosso amigo também, o Renato Bueira, o Marco, no caso, eu, que era dessa época, e logo, mais um pouquinho para frente, já veio. Aí começou os mais jovens, João Paulo, o Alemão, né, o Valdecir, esses assim, da Ródia, era mais ou menos essa turma que eu me lembro, talvez tinha algum outro aí, peço desculpa sim. aí de ter falado. E tinha também, aí, continuando na linha de veterinários, o Silon Castilhos, trabalhava no laboratório ISA, o Petrônios Castilhos começou no ISA, o Carlos Floriano, muita gente aqui não conheceu ele, ele morou aqui, faleceu também agora há pouco tempo aí, ele era casado com uma moça das Vortman aqui, o Carlos Floriano, o Sidney Santos, trabalhava no laboratório Tortuga, o Cirinei, o irmão dele, também no Tortuga, e o Zé Luiz V, que trabalhou conosco na Leivas Leite, que depois eu fui trabalhar, mas era o departamento Johnson & Johnson, né? O departamento veterinário da Johnson. Então, mais ou menos da linha veterinária, era mais ou menos que eu me recordei, assim, era essa turma aí, né? Vamos lá, professor Valdecir. Não, isso aí, eu até anotei aqui, mas aí eu falei da linha... parece que ele voltou depois... eu até tinha anotado, eu vou roubar mais um minutinho, de outros que eram da nossa época, vendedores, onde daí entra o Gênesis Perotoni, o Eliseu, irmão dele, o Pavão, Faspindler, o Sony, o Léo Felipetti, o Sebastião era o chefe da turma, nessa, da indústria de telas, esses aqui, tudo na indústria de telas, tinha um departamento próprio, e tinha também o Jorginho Leidens também. Sim, isso aí que é interessante, né? São dois momentos dos representantes, né? Os representantes que foram prestar serviço para uma multinacional, né? Em outras cidades, e da indústria de tela, que era uma indústria canelense, uma das poucas, né? Também teve, enviou para essa turma pelo Estado aí essa turma aqui, esses representantes, né? Pode até depois ajudar aqui, né? O Sebastião, a turma. Mas eu só vou continuar um pouquinho, que tinha também da nossa geração, a nossa turma de amigos, tinha o Enoir Santos, trabalhava para a Sonelli, o Paulo Oliveira, irmão do Pedrinho, trabalhava na Basa, que era o soro, linha humana, ele vendia,
Alguém que recorda aqui do Rubicão, Rubens Cletes de Moraes, ele vendia para Verlon, na época as botas de borracha, essas Sim. coisas, tudo ali, o Rubicão também, vendedor. O Marinho Cruz vendia para o Hernani Reis, na Grande Porto Alegre, e tudo que era compensados, essas coisas aí também. E o Gerry também trabalhava na Telas, depois de mais um tempinho mais para frente, porque ele é guri, trabalhou um tempinho mais para frente, e depois sempre ficou na área comercial ali, o meu afilhado Gerry. Isso aí. E assim tinha outros, assim, a gente daqui a pouco pode... Mas depois aqui já dá para ter uma noção... oportunidade de falar. Aqui dá para ter uma noção do que era essa turma e o quanto de jovens canelenses que andavam pelo estado, porque tinha alguns aqui que fazia Santa Catarina até Paraná, não era só aqui na nossa região. Então, isso que eu sempre faço questão de frisar. Pô, eu anotei aqui, rapaz, o Irineu, eu anotei, não, Chimia estava lá na roda com nós, eu anotei aqui, mas acho que pulou quando eu fui passar limpo aqui o Chimia. Estava lá com nós, com o Hilário também nessa região aí. Mas só o que eu queria dizer é isso, então, a quantidade de pessoas que aqui... talvez, hoje a gente diz, mas é uma lista aí de, sei lá, 30 nomes, eu acho aqui, 40. Para os nossos dias de hoje pode ser pouco, mas para lá em 1970, 70 e poucos, era uma geração, né? Era uma turma de colégio tem 30, né? Então, a gente vê que era muito significativo esse número para a época, né? E uma que está lá no nosso convite, os embaixadores de Canela. Por que vocês eram os embaixadores de Canela? Na realidade, nós não éramos nomeados embaixadores de Canela, mas eu, particularmente, acredito que muitos daqui, a gente se considerava um propagandista de Canela. Por quê? Na época, os automóveis, as placas dos automóveis eram tudo de Canela. Tudo aparecia, a maioria... Tinha nome, né? O nome da cidade. Por isso que hoje ainda tem alguma restrição, essas placas novas aí. Mas eu digo, então, tudo tinha um nome. A maioria, tudo aqui, de Canela com algumas exceções. Aí esse pessoal, tu chegava num hotel, tu chegava lá numa loja, tu chegava em qualquer lugar para visitar. O pessoal, tu é de Canela, eu tenho um parente que mora lá, eu não sei o quê, meu avô e isso e aquilo. Então, sempre se divulgava a cidade em todos os recantos que a gente ia, desde da rede de hotéis, em tudo, né? Canela já era um ponto turístico, né? Já era uma cidade turística, né? E muitos até sempre diziam, vocês moram no Paraíso lá, porque aqui lá é uma beleza, não sei o que. É uma beleza. Mas os caras, claro, daqui, eu não quero ser, como é que eu vou dizer assim, grosseiro, com o nome de alguma cidade, mas é o tipo da coisa, o cara que mora lá em Bossoroca, não sei quando, ele vem aqui para Canela e Gramado e fica encantado. Porque os caras não têm nada lá, essa é a realidade, nós temos que reconhecer isso. Então, eu quero dizer, não é que fôssemos embaixadores, mas a gente sempre, eu vou citar nomes aqui. Levava o nome de Canela. Claro, eu vou citar nomes, eu chegava lá, eu não sei se até o Barriga também conhecia bem, eu cansei de chegar lá em Vacaria, o seu Adélcio Aires, meu irmão Roberto tem uma loja de relojoaria lá em Vacaria e tal, tu pode levar isso aqui, o pai dele, leva isso, traz aquilo. Eu chegava no hotel lá em Lajeado, o cara, primeira vez que eu cheguei lá no hotel do seu Martini, era um hotel bom lá na cidade, diz ele, tu é de Canela? O senhor conhece o seu... Como é que é? O Neizinho, o nome dele agora me fugiu. Ele era compadre, o Neizinho, quando era fiscal de CM, parava lá no hotel com ele, Arthur Schaeffer. Conhece o Arthur Schaeffer? Conheço. Seu Neizinho, daí ele começou a rir. Vocês... Não, é o Neizinho, todo mundo conhecia de Ney. O Ney parava lá no hotel dele, depois ele contando história, foi padrinho de um filho dele, e tal, tiveram muita amizade. Pode levar isso aqui para o Ney, manda um abraço. Isso aí era o time normal. Então, por isso que eu digo, a gente divulgava, a cidade era bacana, a gente se sentia bem também. Tu ter 40 naquela época, imagina, espalhado pessoal, pelo sul do Brasil, aí era gente fora, né? Em épocas de poucas possibilidades de divulgação, certamente
Voltava a ponto, né? Eu vou roubando aqui um pouco, Dudu. Mas uma coisa que acontecia muito, tu até perguntou antes, daí agora passou, como é que a gente administrava isso aí, porque a comissão era boa, era só comissão, meu filho. Não se ganhava nada, não tinha ajuda de custo, não tinha nada, era comissão no final do mês, gasolina, hotel, comida, tudo. Então, muitas vezes, o pessoal ficava muito feliz também em nos receber. O cara chegava lá para o lado de Mostarda, imagina eu indo a Mostarda lá, quando não tinha nem sinal da estrada, era só uns trilhos. Depois, for fazendo aterro. Chegava nas fazendas, os caras abraçavam a gente, que bom ver aqui e tal. Faziam um pedido, outras vezes não faziam, mas recebiam a gente. Não, tu vai ficar aqui, vai jantar, vai posar. Imagina, gurizada tudo meio pelado, né? Posar na cara, ganhar uma janta, um café da manhã, aquilo já quase valia por um pedido, né? Sim. E o pessoal também nos recebia muito bem. Isso eu posso dizer assim, era uma exceção, um ou outro que às vezes não nos recebia bem. Eu acho que isso aí, eu estou falando por todos, eu acho que a maioria aí era isso aí, chegava nas fazendas, o pessoal gostava, né? Sim. Porque a gente levava a notícia era rádio. Aquela época, passar um pedido só quando voltava, enviava por correio, como é que era esse envio de... Laptop? Laptop na época, como é que era o e-mail? Fazia o pedido e chegava aqui, daí no final da semana, ali no caso do Hilário, no sábado de manhã, a gente ia no escritório, que ele tinha no fundo da casa, e levava os pedidos, pegava alguma informação, alguma coisa, aí na segunda de manhã, normalmente o cara ia no banco para ajudar a pagar o papagaio, que o cara tinha feito, quando estava vencendo, e pagava alguma quantia, e na segunda de tarde já ia de novo, né? Era isso. Me conta, tem uma história que é interessante do que representava os representantes na cidade, né? Tem um amigo aqui que começou em 1980, porque ele disse, não, os caras que são representantes são bem de dinheiro, eu vou ser representante. Mas tem um que não era pelo dinheiro, né? Como é que é essa história aí? É que, na realidade, depois que eu fiquei na ROD um período, e depois eu tive a felicidade de ser... eu sempre digo, na vida da gente sempre tu tem que agradecer alguém. Na época da ROD era o Hilário, e aí um dia um tio meu, que ele trabalhou na Johnson, linha humana, e ele vinha sempre aqui visitar a nona, aqui, genro, e ele perguntava, como é que está a guria, aquele negócio, tá bom. O cara às vezes não estava nada bom, mas vai dizer que está bom, né? Por que vai fazer? Aí um dia ele chegou para mim e disse, olha, não te interessa trabalhar na Johnson? Pô, depende, né? Claro. Estão procurando um representante, qual é a região que tu faz? Eu sei, é por aí. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o cara lá, o fulano de tal, que era o gerente da Johnson, e aí tu liga lá de manhã, na segunda-feira, tipo 10 horas da manhã, 10 horas eu estava lá na Dona Nadir, no centro telefônico, para conseguir uma ligação que ela explicou para nós. Também tem programa no YouTube dela. Aqui sobre as ligações, sobre a telefônica, né? Isso, o desafio de conseguir uma ligação. Isso nós passamos, né? Então, eram umas 9 e pouco, eu já fui para a telefônica para ligar para o cara, liguei, ele me atendeu, perguntou se eu podia ir no outro dia, lá eu fui, em Porto Alegre. Daí ele explicou tudo lá para mim, que não era a Johnson, que a Johnson tinha uma linha muito pequena, que o laboratório Leivas Leite distribuía a Johnson. Além dos produtos, ele distribuía a Johnson. E aí falou, tu tem interesse que eu tenho? Tinha que ir lá em Pelotas. Bom, fui lá e daí deu tudo certo. Eu peguei, assumi no laboratório Leivas Leite. Depois outros também trabalharam no Leivas Leite. E aí, nesse meio tempo, aí melhorou. Eu digo assim para vocês, a minha vida mudou completamente dali para frente. Porque até aí, a gente só recebia comissão, despesa, tudo por conta. Quando o laboratório me fez a proposta lá, ele disse para mim, o cara disse, já trabalha na área, nós interessamos, pode trabalhar conosco, tá? Quanto é que é? Nós vamos te dar 3 salários mínimos na carteira, não podemos transferir valores hoje, mas sei lá, 3 salários mínimos assinados, carteira assinada com 3 salários e 3% de comissão. Pô, no laboratório nós vendia vacina de aftosa, vendia aquilo, o volume era, trabalhando naturalmente, era bom.
despesa tudo pago, tinha um carro, me deram um Fuscão novo, o despesa, hotel, comida, tudo, gasolina, pouco. Melhor, eu não sabia se eu me ajoelhava na frente do cara, se eu dava um abraço e um beijo nele, imagina, na gurizão ali, 21 anos, sei lá, 20 anos. Eu sei que dali para frente, então, a coisa mudou por completo. Daí eu passei a só visitava o comércio, eu não visitava um outro consumidor que ficou amigo da gente, mas vender algum sal mineral, alguma coisa, mas se não, só as casas pecuárias, cooperativa. Aí mudou, mudou completamente. Mas eu quero saber aquela história do... daí eu dizer, tu vai chegar aí agora, em função de ter... Vocês eram visados na cidade, cara, né? Aí, os representantes eram visados na cidade. Depois eu fiz uma negociação com o laboratório e fui viajar com um carro meu, não trabalhei mais com o carro da firma. Como eu digo assim, a gente sempre procurou agir de uma forma mais correta. Eu, todo fim de semana, vinha para Canela. Eu fazia uma volta para chegar meio perto, eu vinha para Canela, fim de semana. E aí, disse para eles, olha, vocês já sabem o tanto de quilômetro mais ou menos que a gente faz. Aí fechamos um valor, e eu vou viajar com... Eu tinha carro já também, do tempo da Rose, e fui trabalhar com o meu carro. E a gente estava assim, sempre... Toda a turma tinha uns carros meio bons, né? E aí um dia eu estou chegando ali para avaliar no escritório nosso ali, que era o Teodoro, os mais antigos, aí lembra, né? Tinha um Teodoro ali, me chegou uma figura folclórica da cidade aqui, o cara lá todo de colete, cabelão, todo medalhão, então chegou para mim, disse, pô, cara, eu queria falar contigo há tempo, eu não conseguia, não te encontrava e tal, aqui. Disse, como é que a gente faz para arrumar uma boquinha dessas aí, para trabalhar de vendedor? Bueno, boquinha não é fácil, né? Aí diz ele, não, mas não te preocupa. Diz ele, não é tanto, como é que é assim, pelo granal, ele falava tudo na gíria que eu vou receber. Tu imagina eu ter um carrinho para poder pintar com as menininhas no fim de semana aqui em Canela? É tudo que eu quero. Digo, nós vamos te arrumar uma... Então, tinha dessas coisas assim, a gente leva um pouco para o lado do humor, mas como tu disseste, né? A gente trabalhava, tinha um carrinho bom e os caras, todo mundo achava que estava todo mundo rico, né? Muito bem. Mais uma, Emílio. Já vês, el día no amanece, polaco Goyeneche cantar un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo y punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estás muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó.
Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estás muriendo no conocen tu dolor. Canta, que trueno desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Obrigado. Nós temos que cuidar para não te perder para a Argentina, que está ficando bom nos tangos, né? Então é a Argentina fazendo pressão aí também, a parte... Queria que tu falasse um pouquinho também sobre a parte de cinema, tu também é ator, conta para nós um pouquinho dessa jornada artística tua aí. Eu participei de um filme, não indica que eu seja ator. Ah, mas... E nós temos um grupo de música castelhana, que é o Grupo Sombra de Lajeiro, em que nós interpretamos desde o tango, a música portenha, até o folclore castelhano, chamamés, sambas, chacareiras, e em paralelo com a música gaúcha. Muito bem. Seguimos aqui? Podemos? Então vamos lá. Tem alguns nomes aí de alguns clássicos anteriores à geração de vocês, né? Eu acho que é importante falar. Antes de encerrar, depois nós vamos ter aqui um bate-papo, se for o caso. Eu só queria deixar também aqui duas homenagens. Uma aos que nos antecederam, que são as pessoas que a gente conheceu em tempo de jovem, que nós não éramos nem vendedor ainda. Então, alguns assim que depois que a gente começou a trabalhar com vendas, vinham conversar, pô, que legal, vocês estão também na profissão. Que eu digo assim, alguns antigos que eu conheci, tive um bom relacionamento, que era o seu Arno Lau, era muito conhecido aqui, trabalhava para a União de Ferros, era uma ferragem de Porto Alegre. Aí tinha o seu Enor Alves e o irmão dele, o Edgar, que trabalhava com tecidos, calçados, mais ou menos isso, né, o João Paulo, que eu me lembro bem deles. Até o seu Edgar eu trabalhava depois, quando eu tinha loja, com ferragem também. O seu Antoninho Rodolfo, que era parente lá, cunhado, também, eu acho que era tecidos, né, João Paulo? Tecidos também, eu me lembro assim. O seu Luiz Borer, por quem conheceu, ele trabalhava, eu me lembro, ele vendia fogão, e vendia tecidos também, na época. Aí tinha um que eu digo, esse aqui, quase pouquíssima gente vai lembrar, eu vou fazendo o nome, que era o seu Alziro Schunk. O seu Alziro Schunk é tio do Bete, deles, e Tomate, é irmão da mãe deles. E o seu Alziro trabalhava na Sidney Rose. Sidney Rose é que vende Melhoral, esses outros produtos são Rizal, linha humana. E eu me encontrava muito seguido com ele, em função de toda aquela história. Ele tinha um Fuca, placa de canela. E eu cheguei lá num hotel, foi ali em Osório até, cheguei lá em hotel, daí ele olhou, aí, guri, pé de canela, aquela história, né? Eu não conhecia esse senhor, né? Aí eu disse, não, sou... Aquela história, tu é filho de quem? Sou filho do Clarim Rigoto. Pá, o Clarim, meu amigo, a dona Alzirinha, nós éramos jovens. Sabe, aquilo vai puxando, né? Então, seguido eu encontrava o seu Alziro, eu quero deixar uma homenagem aqui para esses aí, né? E outro que eu me encontrava seguido também era o Rony Trave, o sogro do Maurício, e até que era genro do seu Arno Lau também, ele também trabalhava, ele estava em Caxias nessa época, o Rony trabalhava para a Madesorze, vendia compensados, madeira para móveis. Daí, depois que eu me lembro, assim, já um pouquinho mais para frente, era o Orlando Bazan, ele vendia calçados, eu me lembro assim. O Sérgio Miller, que até hoje mora ali no Saiqui, o Sérgio era vendedor de calçados também, então a gente às vezes falava disso aí. Então eu queria deixar uma homenagem para essa turma e também uma homenagemzinha póstuma a toda dessa relação. Eu estava olhando, tem no mínimo uns 10 que eram nossos amigos, que eram nossos colegas, que já nos deixaram, que já partiram lá para o além, né? E pessoas que a gente tinha assim, um bom relacionamento, conversava todos juntos e que, infelizmente, não pode mais estar aqui junto conosco. Então, eu queria deixar também uma homenagem para os familiares desses aqui. Muito bem.
falou do seu Clari e da dona Alzirinha, teus pais. Queria que tu contasse um pouquinho, se tu tem memórias de como era Canela na tua infância. O que tinha para fazer em Canela? Como é que Canela... O que era atração em Canela? Eu vou falar que tem bastante gente aqui tu que era morou no meu sempre tempo. no centro, né? Não, sempre foi. na área central ali, né? Às vezes o pessoal me pergunta, mas como é que tu sabe tanto de Canela e tudo? É que, na realidade, eu me criei ali, onde o pai tinha a loja, que alguns aí devem lembrar ali, que era Loja lá do de que depósito. era? Ferragem, ferramenta. Na época não tinha eletrodoméstico, muito pouco ainda, né? Hidráulico, elétrico, rádio, essas coisas. Carregava a bateria, tudo essas coisas. E então a gente se criou ali, entre o que acontecia ali. Rodoviária. Deixa eu fazer um parênteses. A loja que se refere é em frente à praça. É isso, onde é o restaurante hoje, mas é em frente à praça central da cidade. Então, tudo, do outro lado da rua, onde chegava o trem. Tudo de Canela, praticamente nessa época, girava ali. Por quê? A loja estava ali, nós estávamos ali pela porta, gurizada. No lado era a rádio. Do outro lado, mais do lado, veio o Milão, na época que sabia da cidade inteira. E a rodoviária. E tinha o bar da rodoviária. Isso ali, então. E na frente eram os taxistas. No lado do cinema. Então, tudo passava por ali. O Café do Abel, para quem é um pouquinho mais antigo. Então, tudo da cidade passava por ali. E a gente era com 7, com 8, com 9 anos, a gente conhecia todo mundo, porque todo mundo passava por ali. E nessa época, na década de 60, inícios ali, o que nós tínhamos aqui? Uma coisa que era básica, cinema. O cinema, o pessoal vinha de Gramado, eu me lembro, eles lotavam um ônibus da empresa Floresta e o pessoal vinha aqui para assistir o filme. É o que tinha aqui. E se não, o que tinha mais? É aquela história da nossa época, era CTG, era o Serrano, futebol lá no Serrano, e mais ou menos por aí. Não tinha reunião dançante nas casas, daí quem era jovem, reunião dançante, não, era mais ou menos isso aí que tinha. Queria fazer um parênteses no tema aqui, mas eu acho que é importante relatar, referente à história da tua avó, né? Que tem uma participação fundamental na criação do Nossa Senhora de Caravaggio, da festa, do Saiki, não sei como chamar, mas, enfim, de hoje, tudo aquilo que está montado lá no Saiki, ao redor da Nossa Senhora de Caravaggio, tem a participação, diria, fundamental da tua avó. Conta um pouquinho para nós como que foi essa história. Isso já está relatado em alguns livros aí. O Olmir, um dia, me emocionei muito, ele conseguiu fazer uma entrevista com a minha nona, que não era avó, era a nona. Foi lá entrevistar ela, lá, tudo sobre essa história. O que aconteceu? A nona era muito devota de Nossa Senhora de Caravaggio. Eu chamo de nona, sou gringo, né? Se eu chamar de vó, a nona era devota de Nossa Senhora de Caravaggio. Ela ia, sempre que ela podia, lá em Farroupilha. Ela e mais algumas outras comadres, amigas da época. E aí ela ficou doente e ela tinha um problema. Eu até não sei bem, a gente era criança, quando tinha algum problema, vai para lá, isso aí é problema de mulher, aquela história, né? Era mais ou menos assim. E ela disse que sentia muita dor, abdômen, dor e dor e dor. Daí ela fez uma promessa para Nossa Senhora de Caravaggio, que se ela melhorasse, ela ia comprar uma imagem e botar uma aqui em Canela. E realmente ela melhorou, conseguiu lá a graça que ela tinha pedido, melhorou. E ela conseguiu lá, vendia leite, aquele troço, que ninguém tinha muitos recursos naquela época, e ela conseguiu, ela tinha o dinheirinho dela, comprou, parece que foi em São Paulo, e entregaram em Caxias, nos Caputinhos ali. Ela pegou a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio ali, aí foi o meu nono, e até uma coisa que depois nós vamos conversar, que não não consta o nome no livro que eu vi, a não ser que eu tenha falhado o seu Brunelli, que tinha uma caminhonetinha e era amicíssimo do meu pai, da família ali, né? Eles que foram em Caxias buscar a imagem, um gradadozinho de madeira e tal, daí tudo certo.
E o que aconteceu daí? Foi no Cônigo, o Cônigo era amigo da família, estava sempre por lá. E aí diz ela, do Marquese, eu comprei essa santa e tal. Ângela, estamos cheios de santo lá na igreja, estamos até tirando santo, já estamos, não sei o quê, tem muito santo na igreja. E, não tem, não, mas eu quero botar. Na época era a igrejinha pequena, porque quem conheceu, né, não, era a pequena. Nós estamos tirando. Aí, nesse período, a minha tia, que está até hoje, na graça de Deus, está viva ali, 96 anos, a tia Sila, ela tinha arrendado um armazém lá no Saiqui, que era do Arquimimo Abreu, na vizinha do Renato, que morava lá. E ela cuidava, eles tinham um armazém e tal, e a nona ia lá, seguida, a filha e tal, aquele negócio. E ela ia rezar na capelinha, já tinha capelinha de madeira, essa foi um pouquinho retirada, mas era uma capelinha antiga de madeira. E ela ia ali fazer as orações dela. E ela um dia, às vezes os grandes negócios também fazem em bar, né? Porque lá no armazém do Arquimimo, era armazém, era bodega, servia cachaça no balcão, cerveja. E aqueles homens estavam todos sentados por aí, daqui a pouco a nona veio lá, imagina, pessoa de idade, né? Mas, Varda, vocês tudo, uns tchucos aí, só querem tomar cachaça, diz ela, e cerveja. E em vez de arrumar ali para arrumar essa capela, e aí, nesse meio tempo, o cônigo tinha autorizado, de tanto ela insistir, botar lá no Saiqui. Ela já é Santa Bernadette, não sei, alguma coisa assim, para se ver livre. Bota ali mesmo, é aquela história, né? A gente sabe mais ou menos assim. Bota ali. E ela botou a santinha. E a capelinha estava ruim. Vocês também, em vez de estar aí bebendo, por que não fazem aí? Vão lá arrumar, ajuda a arrumar essa capela, não sei o quê. E alguém falou, quem sabe vamos fazer então uma festinha para arrecadar algum dinheiro para fazer, arrumar, reformar essa capela. E um já deu, o seu Zeferino Abreu, era um homem bem conceituado. Eu dou um terneiro, uma vaca para nós fazer um churrasco, outro já dava isso, dava aquilo, outro eu ajudo aqui. E aquele negócio resolveu. Bom, vamos lá falar com o cônigo, ver o que ele diz. Aí foram no cônigo, o cônigo, não, eu concordo, sim, não tem problema nenhum, vocês, não vai ter custo para a paróquia? Não, nós vamos fazer. Daí fizeram a festa. Só que eram tudo pessoas muito conceituadas na época. Lá. O meu pai tinha comércio, o seu Zeferino era um grande fazendeiro, uma pessoa de bem, e outros que estavam tudo ali, né? E daí, em vez de uma festa, deu uma festinha, deu um festão. Eu me lembro, eu era guri, fui junto até lá em Caxias, no Eberly, consegui uma doação dos talheres, isso e aquilo lá. E o meu outro tio, ele tinha um pavilhão, um galpão de madeira, que era seminovo, de zinco, e ele disse, eu vou dar o galpão para nós fazer lá um galpão lá, que tinha até pouco tempo atrás, 20 anos, 15 anos, ainda tinha umas partes que era de madeira ali, um telhado, antes de se construir agora ali, era de madeira ali. Aí eles fizeram, eles disseram, eu vou dar esse galpão. Foi lá, e já carpinteiro tinha vontade, vocês montaram aquele galpão de madeira, nesse meio tempo. E a festa daí deu um festão. Sim. E uma coisa que na história conta, por isso que se tu contar hoje a quantidade, que a primeira festa foi em 1960. E não, foi em 1959 a primeira festa. Eu tenho aqui, inclusive, a tia Sila tem a lembrancinha, me deu, onde os primeiros festeiros da festa de Caravaggio foram o seu Zeferino Abreu e esposa, foi o meu pai e esposa, foi o tio Alzimir, esse esposa, que só tem a minha tia viva ainda, está lá no Tocantins, e também o seu Brunelli, Noeli Brunelli e esposa. Foram os 4 primeiros festeiros. Depois, daí a festinha, aquela história, deu um festão e o cônigo, não, nós vamos fazer uma romaria trazendo a santa lá do centro. E aí que começou a história. Então, alega-se que era festa e romaria, a primeira foi em 60, mas sim, na realidade foi em 59. Essa é para quem acompanhou aí. Muito interessante, eu acho que registrar essa história, a gente certamente é uma, talvez a festa mais antiga da cidade, né? Então hoje já estamos falando aí de 65 anos praticamente, e é interessante entender
como que as coisas eram feitas na época, né? Eu queria começar aqui agora, pedir para o meu amigo João Paulo, representante, que começou lá em 1980, e ainda tem uns negocinhos, né, de representação, né, só para isso é uma passar coisinha, o tempo, né? Isso é uma coisinha que eu quero dizer, que tem muitos desses nossos colegas aí que estão até hoje. É isso aí. Aqui, ó, o Sebastião continua na ativa. O Barriga se parou por oceano, mas ainda deve ter alguma coisa. Cachorro ovelheiro não para assim no mais aí, né? Então tem muitos que aí foram para outras atividades, foram para comércio, outras coisas, e alguns ainda continuam na área de venda. O Jerry continua na área de venda, o Felipe estão na área de venda. Então tem alguns assim que iniciaram lá e que ainda estão trabalhando com vendas. A gente vai abrir agora para perguntas, para memórias, enfim, quem só comentar, o Valdecir continua até hoje também, Valdecir, e tem, só que não foi lembrado do Miguel aqui também, que foi Miguel que também começou em 80 também. Começou em 80, Miguel? Ele é dos guri. Novinho, é dos guri. É dos novinhos. E só lembrar que também a gente teve o Joel, também que trabalhou na área veterinária. O Joel foi casado com a Solange Zanato. Eu não recordo o sobrenome dele. Hã? Bosley. Tá. E o irmão do Sebastião, o Assis, também. É outro Miguel. Deixa eu ver quem mais aqui. E das antigas, me falaram, não sei se era mesmo, o seu Timóteo Cardoso. Pois é, eu acho que o seu Timóteo eu era muito pequeno. Eu também não lembro, eles me falaram também. O Luiz Borer era genro, eu acho que até ele assumiu... Eu também acho. Também, só um pouquinho, a gente vai lembrando, né? Que eu me lembro bem que era um representante, que era o seu Pedroca. O seu Pedroca vendia sal na hora, ele vendia caminhões de sal aí para a turma, para os Borer, tudo isso eu me lembro que é do Azevedo Bento, né? É isso aí. Refrigeradores. O alemãozinho, o Teodomiro de Souza, vendia refrigeradores. Inclusive, em 60, eu comecei a trabalhar em 59. Em 60, eu comprei lá um Steigleder, que foi o primeiro refrigerador da minha família, né? Porque antes não tinha. Eu me lembro do Teodomiro, ele era compadre do pai e tudo lá. O pai arrumou para ele lá também, que o pai vendia Springer, Admiral. E o alemão foi, daí pegou o Steigleder. Steigleder, exatamente. Onde o Luizinho Wender conseguiu os primeiros televisores também para vender. A cidade veio, foi indo, né? Veio se modernizando, né? Sim. A turma da representação aí, tem memórias aí que seriam interessantes deixar registrada aqui dos negócios e da época. Vanderlei, que é um dos mais antigos, é Vanderlei? Eu trabalhei em duas empresas, né? Trabalhei 28 anos numa e 26 na outra. E aí, com o meu problema de saúde, esse ano eu parei. Sim. Mas história tem inúmeras, né? Mas... o Leque falou das estradas ali, eu pegava essas estradas tudo de chão, a gente ia para as fazendas, não tinha asfalto, era só chão mesmo, né? E dormia dentro do carro, eu dormi praticamente um ano dentro do carro. Fazia às vezes uma refeição só por dia, não era fácil. Não era fácil. Né? Mas valeu a pena, né? Então, eu acho que essa turma aí toda aí teve sucesso também, alguns desistiram no caminho, mas no geral já foi tudo comentado aqui, né? Mas o João Paulo também trabalhou muitos anos na ótimo. Então, o Renato morou lá em Pelotas, trabalhou um monte de tempo.
Mas o que eu tenho que dizer é que realmente é uma bela de uma profissão e eu me realizei, né, na minha profissão. Eu tive só sucesso, graças a Deus. É um exemplo aí para a cidade. Então, Quando encerrou teu último período nessa empresa aí, e a homenagem, eu acho que foi muito justa, né? sim. Um cara que sempre foi regrado, e o representante tem que ter esse tem que cuidado, ter, né? Até tem que tem ter uma ética. história que eu conheço, tua, que estava no hospital, mas estava preocupado com a agenda, que tinha que ligar para o cliente tal, que tinha marcado tal dia, que não ia poder ir visitar, porque estava hospitalizado. Então, a gente vê que não é ser somente o representante. Se o representante não tiver a dedicação, a organização, não vai para frente, né? Não, Então, não vai, tem que ter. te parabenizo aí também pela história de profissional aí, de vida, enfim. Obrigado. Eu até queria, isso aí que o Barriga, vou também, o que ele falou, isso aí, nós, dessa época aí, eu sei de muitos, eu, inclusive, cansei de dormir dentro do carro, porque o dinheiro era curto, e às vezes parava lá no interiorzão, para te sair de lá, ir lá na cidade, 30, 40, não sei quantos quilômetros, pousar no hotel, voltar para lá no outro dia de manhã, de gasolina. Então, às vezes, eu recordo de algumas vezes pousar dentro do carro ali em Glorinha, quando estavam fazendo a Freeway. Estavam fazendo a Freeway. Então, encostava ali aquele pessoal com aquelas caçambas, aquela turma tudo, tinha um posto de gasolina, deve ter até hoje ali, na Glorinha, e tinha uma casa antiga ali, que era um restaurante bem bom, a gente então parava ali, as tombadeiras, lá, as caçambas, e a gente dormia dentro do carro. Fazer o quê? Chegava, e era mais ou menos assim mesmo. Não sei, passamos por isso tudo aí. Tem uma história pitoresca, que não é de canelense, mas aconteceu aqui em Canela. Nós morávamos no Baratilho Canelense, pai e a mãe tinham Baratilho Canelense, e apareceu lá um vendedor que tinha vindo da Sonelli. Esse vendedor é o Paulo Goulart, depois se tornou ator. Acho que faleceu há pouco tempo. E ele tinha ido na Sonelli e o seu Gildo Ops foi quem atendia ele, comprava para a cooperativa. O Paulo vendia lingeries. Paulo Goulart vendia lingerie. E ele estava trabalhando, estava vendendo lá para o seu Gildo e a dona Regina entrou na sala. E aí, conversou ali com o Gildo, saiu, e aí o Paulo, desnecessariamente, mas disse para o seu Gildo, arrumaste uma bonita secretária, hein? Assim, na época era assim, era o cúmulo, era uma coisa louca, né? E aí o seu Gildo disse, olha, tão bonita que eu achei que eu casei com ela e tenho 2 filhos já com ela. Acabou o pedido. Acabou. Ali. E aí ele chegou ali em casa, chegou lá com o pai e disse que não sabia onde é que ia se meter, né? Vergonha da furada que ele deu, né? Mas isso aí a gente aprendeu muito também na experiência, que dizia, conversa o necessário, não fala muito, porque daqui a pouco pode dar um problema aí na frente, atrapalhar aí, né? Depois do pedido feito, ainda tu perde o pedido, assinado, né? Falando demais, né? Deixa assim. Tem uma pergunta lá. Daí, Leco, quero ver se tu te lembra. Uma vez nós nos reunimos aqui, tu tinha que visitar Mostarda. E era inverno, chovendo. Como é que eu vou chegar lá? Não tinha eu, o outro ainda. Vamos embarcar nesse Fuca e se larguemos para nós empurrar o Fuca para chegar em Mostarda. A estrada de Mostarda era impressionante, eu até comentei aqui, né? Nessa época, às vezes, levava amigos. E eu tinha, então foi o Zé, eu acho que o Flávio, eu não me lembro mais, os guris já iam meio junto para ajudar a empurrar, né? Porque atolava 10 vezes dali de Palmares do Sul até chegar em Mostarda, atolava 10 vezes ali, né? E aí só uma coisa, depois nós começamos a ficar malandro. A gente se encontrava 3, 4 vendedores, até de outros produtos também, deixava 3 carros ali em Capivari, no posto de gasolina, e nós íamos de 4 num carro só,
porque daí um dirigia e 3 empurrava. Virava, Ia num dia e voltava no outro. era 3x1, não era 4x4. Não era 4x4, era 3x1. Tem aqui o pedido da audiência que pede para o Zé ver que contar a passagem que teve com o José Mendes numa das viagens. Lembra, Zé? Como é que foi a passagem? Eu ia para Montenegro e, numa certa altura da viagem, tinha uma veraneio estacionada. Daí eu parei o carro. Era o José Mendes com o grupo deles. Daí eles assim, daí, guri, onde é que vai? Digo, vou para Montenegro, tenho que ir. Tu não me dá uma carona? Eu dou uma carona. Aí diz ele, mas tu fica lá, assiste o show e tal. Não, já que eu vou para lá, eu... Aí me mandei para Montenegro, era num circo. Ele fez o show, daí fomos jantar lá num trailer lá dos caras. Daí diz ele para mim, quanto é que tu quer para me levar em Porto Alegre? Eu digo, bah, eu não tenho condições de levar em Porto Alegre, porque a minha região não é Porto Alegre, e se eles me pegam, era na Leivas Leite ainda, se eles me pegam lá, eu estou a pé, né? Daí diz o cara do circo, não, mas esse emblema não é problema, nós vamos tapar com a cartolina. Eu digo, barbaridade. Aí saí de Montenegro, vim a Porto Alegre, lá na Glória, deixei ele em casa, me pagou direitinho, me deu um cartão, que ele tinha um restaurante em Canoas, que ele fazia show. Quando eu chegasse lá, era por conta e tal. E, fim da história. Acabei vindo para Canela, porque eu digo, estou em casa, era fim de semana, sexta-feira. Fiquei... Aí escondi o carro na garagem, nós morávamos ali onde que é, na frente da tua loja ali, eu tenho... Aí eu digo, vou esconder o carro, porque eu não posso. E de madrugada me larguei de volta na segunda-feira. Outra passagem, quando o Leco me arrumou para ir para Leivas Leite lá, que eu fui trabalhar com a Johnson. Ele comprou um Corcel, era o xodó era aquele Corcel amarelo, né, Zé? Aí ele disse assim para mim, tu não quer levar esse Fuca da Leivas Leite? Era o meu futuro, era o Fuca, né? Digo, eu vou levar, né? Ele estava me arrumando um... E daí ele disse, não, então eu vou direto, eu sabia onde que era Leivas Leite. E tu leva o Fuca, depois eu tenho que fazer uma viagem pertinho ali, era um dia, 2 ali, tu vai comigo. Mas eu tinha um companheiro, Flavinho, pai, vamos junto com nós lá, depois damos um jeito lá. Né? E se larguemos, nós chegamos ali eu acho que a arena do Grêmio ali, terminou a gasolina do Fuca. E nós não chegávamos na empresa. Porque às 2 horas o Leco veio, nós estávamos eu na direção e o Flávio empurrando o Fuca para chegar em Porto Alegre. Eu estava no escritório aguardando eles chegar para entregar o carro da firma, né? E nada do Zé chegar, nada, acabou a gasolina. Isso é história, e tem várias assim que a gente se lembra assim da trajetória da gente junto por aí. Sim, bacana. Vou convidar o Emílio para fazer a saideira, Emílio, e aí vamos dar os encaminhamentos finais aqui. Enquanto eu tomo amargo, meu pingo vai descansando. Enquanto eu tomo amargo, meu pingo vai descansando. Gaúcho, venho de longe, te peço de coração. Está criando uma cega nas glórias deste torrão. Ajude a manter acesa a chama da tradição. Ajude a manter acesa a chama da tradição.
Os feitos de nossos bravos estão deixando no abandono o índio Cepete Araju, que dorme o eterno sono. Se pudesse, diria gritando que esta terra tem dono. Se pudesse, diria gritando que esta terra tem dono. Tem muita cerca caindo, estância virando tapera. A fibra de nossa gente não é mais a fibra que era. Monta cavalo gaúcho, há muito Rio Grande te espera. Monta cavalo gaúcho, que há muito Rio Grande te espera. Meu pingo já descansou e eu não posso ficar calado. Chapéu quebrado na testa, cantando lanço meu brado. Levanta a cabeça, parceiro, tenha orgulho do passado. Levanta a cabeça, parceiro, tenha orgulho do passado. Muito obrigado, Emílio, pela tua participação especial aqui conosco. Eu queria chamar aqui uma pessoa, o Vanderlei Oliveira aqui. Queria convidar ele aqui de Vanderlei para Vanderlei agora. Vou te convidar para entregar uma lembrança aqui para o nosso palestrante de hoje, nosso convidado. Em nome do Memorial Canela. Pode ficar aqui, por favor. Vou ler aqui a placa. A história, em sua essência, é feita por pessoas. Isso nos mostra como é fundamental a preservação e resgate de fatos e a importância de seus personagens, sejam os que a escreveram ou testemunhas que hoje a transmitem. Nosso agradecimento a Vanderlei Rigoto por trazer ao nosso conhecimento um pouco da história de nossa cidade. A construção de uma comunidade se dá com a participação de todos. Obrigado.